Fala galera, bora lá então, mais um vídeo aí pra vocês. Hoje eu vou mostrar pra vocês como que faz um teste de formulário dentro do React, então utilizando RTL. Eu vou fazer como base uma aplicação Next, então eu vou colocar aqui npx create next app testing form ts para ele já vir com todas as configurações de TypeScript já definida. Então ele primeiro vai instalar as dependências normais dele, depois as dev dependências. Como você pode ver, ele já vem instalando todas as configurações de TypeScript, pegando também todas as tipagens do React, do Node e do React DOM, já deixando pronto ali todas as configurações que a gente precisa de primeiro momento. Então aqui eu vou dar um cd test inform e vou dar um code ponto para ele abrir o meu projetinho aqui. Então vou colocar como verdadeiro, pá. Aqui a primeira coisa que eu vou fazer então eu vou dar um new folder colocando src, pegar pages, jogar para cá dentro do src, fazer a mesma coisa com styles, jogar dentro do src, vou mover eles aqui. Então agora os dois estão aqui dentro. Como vai ser uma aplicação mais voltada para testes mesmo, então eu já vou pegar aqui algumas coisas referente a isso. Então, mas antes de mais nada, eu vou dar uma configuradinha aqui para ter uns ícones dentro do meu VS Code. Então, eu vou utilizar o Material Icon Theme para deixar os ícones do VS Code um pouco mais legíveis aqui. Beleza, então feito isso, eu vou já instalar algumas coisinhas aqui, então, para podermos dar continuidade. Então, vou pegar aqui na minha colinha, né? A instalação aqui do Jest dentro do Next aqui, pra gente já deixar tudo configuradinho. Opa, cadê? Aqui, achei. Então, eu vou aqui, peguei. Eu vou vir aqui dar um yarn, add. Vou colar aqui as dependências que eu quero. Vou dar um "-d" para instalar como se fosse de desenvolvimento. Eita, tá falando que yarn não existe. Eu vou dar um npm install "-g yarn para instalar o meu yarn. Então, enquanto isso, ele vai rodando aqui, instalou o yarn. Eu vou dar um... Agora sim, vou executar o comando que eu tinha feito. Opa, aqui o comando que eu tinha feito com o yarn. Ele está pedindo para remover o package lock.json por conta que eu estou utilizando o yarn, não o npm. Então vou remover aqui. Peraí, agora sim. Agora ele vai compilar tudo certinho normalmente. Prontinho. Dependências instaladas, então uma das primeiras coisas que a gente vai fazer é criar o Jest config.js. Aqui dentro eu vou colar essas configurações pré-definidas. Essas configurações você pode encontrar no próprio site
do Next lá, que ele já mostra, mas eu vou deixar aqui o link na descrição também para ficar mais fácil de acessar. Eu vou colocar isso aqui, sendo que tudo que começar com arroba, barra, src, barra, cifrão 1, tudo que for arroba, barra, vai estar dentro do meu src, basicamente é isso que eu estou fazendo. Aqui dentro da minha configuração, só para deixar como eu deixei lá no Next, então eu vou colocar que o meu base URL é ponto, ou seja, pasta raiz. E aqui eu vou colocar as paths que eu quero. Basicamente, o que eu quero de path é arroba barra tudo. E aí aqui dentro eu vou colocar o meu src barra tudo. Ou seja, mesma coisinha. Tudo que estiver dentro de src vai começar com arroba barra. É isso. Feito essas duas configurações, eu preciso fazer mais uma configuração, que é o meu jest.setup.js. Nele só vai conter uma coisinha, uma importação só. Então eu vou colocar aqui jest.setup.js. Aqui dentro só precisa de uma importação mesmo, que é para ele saber onde que tem que buscar as coisas respectivas ao DOM. Aqui dentro eu não estou informando para ele qual que é o meu setup, então eu vou colocar aqui setup env, vou colocar uma vírgula aqui. Então eu vou colocar setup files after env. Ele vai ficar basicamente no meu rootdir jest.setup.js, que é onde estamos mesmo, tá tudo certo. Então feito isso, agora a gente pode ter, agora a gente já tem a nossa aplicação certinha. Então eu vou colocar aqui pra gente agora, vou dar um yarn dev, só para vocês já verem a aplicação rodando. Então eu vou colocar aqui localhost 3000. Vou colocar localhost 3000 nessa telinha aqui para vocês verem. Como vocês podem ver, até já está funcionando, já está rolando aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer dentro do meu index, vou remover tudo isso daqui. Vou colocar só um fragment, um texto aqui dentro, para que a gente consiga ter uma visibilidade do que está acontecendo aí. Vou salvar, vou vir aqui dentro do meu app, vou remover esse global CSS também. Porque vai ser basicamente isso daqui que eu vou fazer. Como o intuito vai ser só o formulário em si mesmo e tal, eu vou utilizar o style de componente só para a gente ter uma estilização aqui de algum componente que a gente queira fazer estilizado. No caso eu vou estilizar os inputs para deixar ele bem, para deixar mais bonitinho. E o formulário que a gente vai fazer é um formulário bem simples de alteração de e-mail, alteração não, um formulário de login simples, e-mail, senha e o botão de logar para vocês verem como que faz o testezinho. Então vou colocar aqui yarn add style de components. O style de components, quando a gente vai usar dentro do React, do Next, com TypeScript, tanto quanto React ou Next, a gente tem que instalar as tipagens dele junto. Ele não é instalável automaticamente. Então a gente tem que colocar aqui @types styled components. Opa, esse último aqui eu esqueci, tem que ser dependência de dev, porque eles são os tipagens, não vai ir para produção, então a gente instala assim para o nosso bundle final ficar com menos recurso de utilização. Então ele já instalou o meu style de components, está instalando a tipagem dele. Feito isso, basicamente eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou colocar um globals.ts, aqui dentro eu vou colocar, vou dar um import from style de components, e aqui dentro eu vou colocar um create global style. Agora eu vou criar aqui const global style recebe, e ele vai receber a minha estilização.
Eu vou pegar, só para não ficar vazio ali, vou pegar essa minha primeira estilização que já vem por padrão dentro do Next. Vou colocar aqui dentro. E aqui eu vou dar um Export Default Global Style. Vou salvar isso daqui aqui dentro da minha aplicação. Vou cobrir ela com os parênteses. Vou deixar o meu fragment ao redor de todos os componentes. E aqui dentro eu vou colocar... Aqui dentro eu vou colocar Global Style. Que eu vou importar da minha página de estilos. Então eu vou vir aqui, Global Style from @/styles, como barra global. Como você pode ver, ele por padrão ele já me autocomplementa com @/, porque aqui dentro do meu tsconfig eu coloquei que os meus paths sempre vão começar com @/, mas quais paths? Os paths que estão dentro de src. E beleza, então agora a nossa estilização está por aqui. Para que a nossa estilização do Global Style ele esteja no SSR, ou seja, ao carregar a página, a gente vai fazer só uma configuração aqui dentro do Next, que é aqui dentro compiler, e aqui dentro ele tem uma que é style de components. A gente vai passar sendo true. Ou seja, a gente está informando que ao compilar o nosso projeto, está tendo configurações de style de components, e ao fazer isso ele já faz com que o nosso Babel interno ali, ele consiga executar o style de components SSR, ou seja, Server Side Render, do lado do servidor. Feito isso, então nossa estilização está completa aqui. Como eu alterei o meu NextConfig.js, ele está pedindo para que eu execute novamente o projeto. Vou executar aqui novamente o projeto, aqui dentro do index já removi tudo, dentro do app também. Eu vou remover esse home module, não me pergunte novamente, vou mover aqui. Então, basicamente, aí eu vou remover esse API aqui também que eu não vou utilizar. Então, basicamente, eu fiz isso daqui, pá. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma pasta chamada Components. Dentro da pasta Components, eu vou colocar o meu componente de input. E aqui dentro do input, eu vou colocar um arquivo chamado index.tsx. .ts, só .ts mesmo tá tudo certo, porque eu não vou utilizar nenhuma lógica aqui dentro. Se eu fosse utilizar uma lógica, eu colocaria tsx para ter a lógica do React ali dentro. Como eu só vou utilizar o style de components, então eu vou vir aqui e vou colocar import styled from style de components. E agora eu vou dar um export const input. Na verdade eu vou colocar só um const input mesmo. Vou colocar styled.input. E ele já pega o componente, ele já entende que esse componente aqui é a estilização do componente de input lá do meu HTML. Então eu vou vir aqui, vou dar um export default input, para ele entender que por padrão é o input que eu estou exportando. Aqui dentro do meu input eu vou colocar que ele tem um height de 48 pixels. Vou colocar um border radius de 8 pixels. E vou colocar que ele vai ter um width de 100% por padrão. Vai ter um padding de 10 pixels por 15 pixels. E basicamente vai ser esse daqui o input por padrão de início de primeiro momento. Então eu vou salvar isso daqui, vou pegar meu input e vou colocar aqui dentro vou colocar aqui dentro só para ver se dentro do meu index, cadê? Aqui. Dentro do meu index só para verificar se ele está renderizando corretamente. Então eu vou colocar aqui meu input. Vou vir aqui importar. Como você vê, ele já auto-importa de @components/input, porque o nosso
TypeScript foi configurado para isso e ele já entende, trazendo automaticamente esses valores para a gente. Então, para a gente validar se está tudo certinho mesmo, ó, como você pode ver, o nosso input está renderizado, pegando 100% do tamanho da tela, com um padding de 10 por 15 e com um tamanho de 48 por padrão. Fazendo isso daqui... Pera aí... Aí. Agora sim. Só para a gente poder ter uma visibilidade melhor, vou colocar um placeholder de digite seu e-mail. Como você pode ver, ele já está aqui tudo bonitinho. Então, só para a gente poder, eu vou criar um outro input, um outro componente aqui, que ele vai ser um componente de container /index.ts, e aqui dentro eu vou dar um const container recebe container recebe styled.div, e aqui eu vou colocar aqui type container props container props, e aqui eu vou indicar que ele vai receber a propriedade de max width, ou seja, a largura máxima que ele vai receber, que vai ser uma string ou um número. Na verdade eu vou deixar só como número mesmo, vocês vão entender mais pra frente. E eu vou colocar um max height também, que também vai ser somente um número. Então aqui dentro eu vou vir, eu vou colocar aqui não precisa, só colocar aqui dentro. E aí eu vou colocar aqui dentro da minha div, ele tendo essas propriedades. Colocando esse tipo nele, automaticamente, se eu vier aqui, eu vou colocar então max width, vai receber aí aqui eu vou colocar max width. Então ele já pega tudo bonitinho aqui pra gente. Aí eu vou colocar aqui max width por padrão, e aqui eu vou deixar ele sendo número, porque por padrão eu vou estar colocando a quantidade de pixels dele aqui. Como eu quero que ele por padrão venha com o valor de 300 pixels no máximo, eu vou fazer a mesma coisa para o height. Então eu vou ter aqui para height, esse aqui vai ser H minúsculo, e vou deixar um max height de 600 por padrão, e vou deixar 600 aqui também. Feito isso, só falta a gente exportar o nosso componente. Export the full container. Vou salvar, vir na minha tela e vou cobrir isso aqui com um container. Já vou aqui dar uma importação, e aí ele já ficou no padrãozinho certinho. Como o nosso input está com essa bordinha meio feia, eu vou fazer o seguinte. Aqui ele está reclamando, por quê? Porque eu estou colocando ele sem a interrogação aqui na frente. Quando eu coloco com a interrogação, ele entende que é algo opcional. Quando eu coloco sem interrogação, ele entende que é obrigatório, por isso que ele estava dando aquele errinho aqui. Então, aqui dentro do meu input eu vou fazer uma outra alteração. Aqui eu quero que ele tenha outline 0 e quero que ele tenha também uma borda de 1 pixel sólida com a cor CCC. Vou salvar. Aí ele já ficou muito mais agradável a visualização dele. Beleza. E aí, para finalizar, falta um botãozinho aqui. Então a gente vai vir aqui criar um componente chamado button, index.ts. E aqui dentro a gente vai dar um const button recebe styled.button
aqui no button, a gente vai ter um outline 0, border 0, background deixa eu pegar aqui numa paleta de cores. Então vamos lá, vou pegar ainda, como não defini ainda a minha paleta de cores certinho, eu vou vir aqui e vou pegar o pigment para definir uma cor aqui do nosso botão. Então, perfeito, eu vou pegar essa daqui, a primeira que veio. Pegar essa daqui para ser a cor de botão. E vou colocar aqui como sendo a cor do botão. Esse botão por padrão vai ter um tamanho também de 48 pixels. Vai ter uma borda, um border radius de 8 pixels. E vai ter um padding de 10 pixels por 15 pixels. Vou salvar. E vou colocar o botão ali no... E vou colocar um min width dele. Min width de 64 pixels. Então vou vir aqui no meu container, index, e vou colocar aqui. Opa. Meu componente button. Não estou exportando ele, claro. Então aqui dentro do meu componente button, o que ficou pendente foi export default button. Então por padrão eu vou exportar o meu botão. E aí, como a gente pode ver, ele já fica aqui. Como ele não tem nada escrito, então eu vou colocar aqui, ó. Só para ele ter alguma coisa para visualizar. Eu vou colocar esse entrar aqui. E antes que eu me esqueça, aqui dentro do meu button, eu vou colocar que ele vai ter uma color. 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui. Vai ter uma cor branca. Então ele já tem aqui. Como você pode ver, o cursor dele não fica com a setinha, não fica pointer quando a gente fica com ele em cima. Então eu vou colocar aqui por padrão, ele tem um cursor pointer. Então como você pode ver agora já fica mais bonitinho. E quando ele for hover, ou seja, quando passarem o mouse por cima dele, eu quero que ele tenha um outro background. Eu quero que o background dele seja um pouco mais escuro. Eu vou fazer só o seguinte. Vou vir aqui, vou pegar esse background aqui. E vou colocar ele quando for hover. Então, como você pode ver, ele já está com essa transiçãozinha bonitinha aqui. Basicamente é isso daqui, então, que a gente tem para os nossos botões, nossos componentezinhos. Para criar o formulário, então, eu vou dar aqui um yarn add formic e o yup. Então, eu vou instalar essas duas dependências aqui para a gente poder fazer o nosso formulário. Enquanto ele vai instalando, eu já vou criando aqui a nossa parte de formulário com ele. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser formic. Dentro do meu formic aqui, eu vou criar uma função e vou dar um return aqui dentro. Ele, por padrão, precisa de um form. O próprio formic ele já fornece um form com as especificações que ele precisa. Então, eu só vou passar esse form aqui. E aqui dentro do formic eu vou colocar um field para que ele consiga entender qual que é o campo que ele quer. Então, pelo nome aqui ele já vai pegar. Então, eu quero um field com nome e-mail. Ele vai ter as características do meu input. E até o momento vai ser só isso mesmo. Aqui eu vou criar um outro formulário aqui. Que vai ser... Deixa eu copiar. Vou colar aqui embaixo. Vai ser
password. E esse password também vai pegar do meu input, só que aqui ele vai ser do type password. Aqui embaixo eu vou colocar o meu botão. Não preciso colocar dentro de um field nem nada, ele já entende aqui. A única coisa que eu vou fazer é colocar um type submit, para ele entender que eu tenho que submeter esse formulário ao final. Aqui ele está reclamando, por quê? Porque ele precisa de duas propriedades iniciais, que é o initial values, e precisa também do onSubmit. Ou seja, se aqui é o botão que ao clicar eu vou submeter, ao submeter, o que eu vou fazer? Então ele precisa dessas duas coisas. Então aqui eu já tenho essas duas funções. Então aqui em cima, dentro da minha home, eu vou colocar aqui, ó, const handle submit recebe. Aqui vai ser uma função que vai receber values, que é desse handle submit aqui. Porque o próprio onSubmit, se você for dar uma olhada, ele recebe values, que até o momento é esse array vazio aqui. E ele recebe também algumas outras propriedades, que é esse form key helpers aqui. Então, esse form key helpers ele são ajudadores para fazer diversas coisas aqui. O que eu vou fazer então primeiro? Aqui dentro ele tem algumas propriedades que podem nos ajudar. E submitting. Meu botão ele vai ficar desabilitado, disabled, quando estiver submetendo alguma coisa. Ou seja, quando eu clicar ele fica desabilitado. E aí, aqui eu vou pegar esses values, que vai ter o mesmo tipo que o initial values. Então aqui em cima eu vou criar uma constante, const initial values, que vai receber até o momento nada. E eu vou colocar isso aqui. Como eu disse, os values recebem a tipagem disso daqui. Então, type of. Então ele vai receber o mesmo tipo que tem no initial values. E aí tudo que tiver aqui dentro ele vai colocar ali também. Então eu vou colocar que o e-mail vai começar por padrão como uma string vazia. E que password por padrão também vai ser uma string vazia. E aqui eu vou colocar o meu handle submit. Aqui eu vou colocar os meus form key helpers caso eu for utilizar. Caso não, a gente acaba removendo. Então eu vou colocar aqui form key helpers. Ele precisa de alguma propriedade e a gente vai pegar isso aqui e vai colocar aqui em cima, só por precaução, type initial values type recebe e vai receber o type of disso daqui. Então eu vou colocar aqui os initial values type também para esse. Basicamente, então é isso daqui que a gente vai fazer. E aqui eu vou dar um console.log os meus values. E ao finalizar o meu submit, eu quero que ele se coloque, então aqui ó, set submitting, indique que a minha submissão acabou porque eu já enviei os meus dados para minha API ou para seja algum lugar, né? Então eu vou salvar isso daqui e vou, se você for ver, ele já está todo bonitinho aqui, tudo certinho. Só para a gente deixar um pouquinho mais estilizado, um pouco melhor, eu vou colocar um outro container aqui. Um que vai cobrir este. E aqui dentro eu vou colocar que eu quero uma estilização, que ele seja display flex, flex, justify content center
e align items center, justamente para ele já ficar centralizado todo o meu componente. Aqui, por sua vez, vou colocar que eu quero max width. Nesse caso, eu vou colocar que eu quero que ele seja na verdade, eu quero que ele seja 100% da minha tela. Então, eu vou colocar aqui, ó, full screen. Que eu quero que ele seja 100% da minha tela, tanto de largura quanto de tamanho. Então, aqui dentro do meu container props, eu vou colocar mais uma propriedade chamada full screen. Ele vai ser boolean. Opa, boolean. E aqui dentro, opa, deixa eu remover isso aqui. Full screen. E aqui dentro, então eu vou fazer a seguinte validação. Deixa eu só colocar isso aqui. Vou colocar, abrir uma função aqui. E aqui eu vou colocar full screen. Aqui dentro do style de components, ele tem uma função chamada CSS, onde a gente pode executar os nossos estilos de componentes aqui também. Então, aí eu vou trazer esses dois para cá. Vou pegar esse max width, colocar aqui, esse max height, colocar aqui. Eu vou passar esse daqui para cá e esse daqui para cá. Vou interpolar novamente aqui essa minha função e vou colocar só uma validação antes. Full screen vai receber 100%. Senão ele vai receber o meu max width normalmente. Então vou colocar aqui 100%. Vou fazer a mesma coisa com o max height. Então, nesse caso aqui, full screen 100%, senão max height vai receber os meus 600 pixels aqui normalmente. Feito isso, como você pode ver, agora eu já estou centralizado aqui. Eu quero, na verdade, um height pro padrão, né? E meu height, se aqui no caso for full screen, eu quero que ele tenha um height. Então eu vou colocar aqui, ó, full screen. Eu quero que ele tenha um height de 100 VH, que é view height. VH é view height. Senão ele fica sem nada aqui também. Ponto e vírgula por padrão no final. Opa, na verdade não, que o ponto e vírgula ele só vai vir aqui dentro. Vou salvar isso daqui, atualizar. Como você pode ver, agora ele pega todo o tamanho da minha tela tranquilamente. Aqui eu vou remover esse input, esse botão, deixando assim somente o meu formulário normal. E eu, dentro do meu input, eu vou colocar style margem button de 16 pixels. E vou colocar uma margem button também aqui dentro desse input, que ele dá o espaçamento entre o botão. No meu botão, eu vou colocar uma outra estilização, que é para ele ter um width de 250 pixels. E eu quero que os meus dois inputs eles tenham um max width de 300 pixels. Opa. E
deixa eu ver, esse meu container, ele vai ter um max width também de 300 pixels. Vou salvar, como você pode ver, ele já está tudo certinho. Mas ele não está centralizado, porque eu não coloquei que esse meu carinha aqui, ele ficaria centralizado. Então aqui dentro eu vou colocar style. Vou basicamente copiar esse estilo aqui. Como essa estilização estou usando em 2 lugares, eu vou basicamente fazer só o seguinte. Const style container. E vou colocar isso aqui porque eu estou utilizando em 2 lugares. Eu vou utilizar em 2 lugares. Nesse caso, eu vou adicionar mais uma propriedade, que é o flex direction. E ele vai ser do tipo column, porque eu quero manter todos na mesma posição aqui. Ao salvar isso daqui, opa, deixa eu dar uma olhadinha o que foi. Ah, é meu formulário que tem que tomar conta disso, ó. Então, isso daqui na verdade fica dentro do meu formulário. Vou atualizar, agora todos estão com o mesmo tamanho, a mesma proporção aqui. Feito isso agora, vou até deixar um pouquinho maior no meu container. Depois de salvo, agora já fica com uma carinha um pouquinho mais bonitinha aqui. Tá, mas eu quero coletar essas informações lá no meu Jest, quero ver como que funciona. Então tá, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser deixar esse meu componente de formulário, numa pasta. Vou criar na verdade aqui uma pasta chamada forms. Dentro dessas forms eu vou colocar form login. E aqui dentro eu vou colocar index.tsx e vou colocar aqui const form login recebe. E aqui dentro eu vou passar minha função, onde eu vou retornar return o meu form aqui dentro. E vou dar um export default no meu form login. Então eu vou vir aqui, vou importar todos os componentes que eu preciso. No caso, field, input e button. Essa minha estilização do style de container, eu vou utilizar ela aqui mesmo, tá tudo certo. O meu handle do submit eu vou deixar aqui mesmo. E vou remover essas funções daqui, essas paradinhas daqui, porque eu não preciso mais. Então eu vou salvar isso daqui e vou pegar só o meu initial values. Meu initial values e o meu initial values type. Aqui dentro do meu componente eu vou exportar dar um export no meu type aqui do initial values. O meu handle submit eu vou colocar aqui sendo onSubmit. Vai ser uma propriedade que eu vou estar recebendo aqui do meu form login. E o meu style de components eu vou copiar ele aqui. E ao invés de passar ele assim, vou passar ele diretamente aqui dentro do meu estilo, inserindo apenas meu flex direction. No flex direction column. E aí aqui dentro eu vou colocar ele recebendo então aqui dentro eu vou colocar a tipagem do meu form login. Meu form login, então ele vai receber um type form login props. E aqui dentro desse type ele vai receber um onSubmit. E esse onSubmit, ele é uma função que tem values. Opa,
cadê values, e values ele é do tipo initial values type. Ele também pode ter um form key helpers, F minúsculo, mas não é obrigatório passar nem nada. E ele é um form key helpers que vai conter initial values type. E é isso daqui. Ele, na verdade, é uma função que retorna vazio. Então eu vou colocar esse daqui aqui. E agora sim ele já funciona, tá tudo certinho, sem erro de tipagem, sem nada. Feito isso, opa, deixa eu só ajustar o espaçamento aqui, deixar para 2 tabulação e indentar meu código aqui. Se você estiver usando Linux, é Ctrl Shift I. Vou salvar. Agora aqui dentro eu vou colocar o meu... Opa, ele não está conseguindo identificar o meu initial values type. Agora aqui dentro eu posso importar o meu form login. Só que ele está reclamando porque eu não estou passando o meu submit, que é obrigatório. Então eu vou vir aqui e vou passar o meu handle submit. Aí ele vai estar reclamando porque initial values, void is not a undefined value. Ah, tá. Porque isso aqui é undefined também. Deixa eu ver. Aqui, e ele tá pedindo por padrão. Entendi. É isso daqui. Fechou. Agora parou de reclamar. Mas aí agora eu quero testar o meu form login, que esse é o foco, né? Então aqui dentro do meu form login, eu vou criar um index.test.tsx. E aqui dentro eu vou dar import from @testing_library react. E aqui dentro eu tenho render e screen. Vou utilizar por enquanto somente esses dois. Aqui dentro, então, eu vou dar um describe e vou colocar form login, que é o nome do componente que eu estou testando, ou que vou testar. E agora aqui eu vou dar um each should be get values, ou seja, deve coletar os valores. E aqui eu vou colocar o meu render do meu componente de form login. E aqui eu vou colocar o meu submit porque ele é obrigatório. Aqui em cima eu vou colocar então const handle submit recebe jest.fn. O jest ele vai mocar uma função, então uma função executável aqui dentro do meu onSubmit. Aí eu vou dar um render nele aqui para renderizar tudo bonitinho. E eu quero pegar então o meu input de e-mail. Então eu vou colocar input e-mail. E aqui dentro eu vou colocar screen ponto get by como eu quero pegar meu e-mail, então eu vou colocar aqui by test ID. Mas eu não estou colocando nenhum teste ID aqui, né? Então eu vou vir aqui e vou colocar, ó, teste data teste ID e vou colocar e-mail. A mesma coisa para a senha. Então eu vou colocar aqui password. Vou salvar. Para a gente poder já ir monitorando, eu vou colocar aqui dentro do meu package.json. Vou colocar uma vírgula. Teste. E aqui dentro eu vou colocar jest ci watch.
Watch é para ele ficar monitorando o meu componente que está sendo testado naquela hora. Então eu vou colocar aqui yarn test. Opa, pera aí. Validation not be. Tá. Então eu vou vir aqui e vou instalar esse meu carinha aqui, então. Vou dar um yarn add -d. Então ele vai instalar vai instalar o cara que vai ficar monitorando o addon, né? Então eu instalou. Vou dar um yarn test novamente. Como você pode ver agora ele já funcionou. Não tem nenhum teste, então aqui dentro a gente não tem nenhum it ainda para ele validar, então ele claramente vai dar erro, porque não existe nenhum teste ainda para ele validar. Aqui no teste ID eu vou colocar e-mail, e aqui a mesma coisa para o password, vou colocar password. E também quero pegar o meu botão. O meu botão, como só existe um na minha tela renderizável, porque quando eu faço esse render, basicamente o que eu faço? Eu renderizo uma tela virtual dentro do Jest para ele poder também visualizar as mesmas informações que nós. Então, dentro da minha renderização virtual, dentro da minha tela virtual, esse screen, eu quero pegar a minha role. Como eu só tenho um botão, eu só vou pegar uma role, que é um button. Por padrão, os botões eles já vêm com essa role. Então, só para a gente poder ter certeza de que eles estão sendo renderizados, então eu vou colocar aqui. Eu espero que o meu input de e-mail ele esteja in the document, to be in the document, ou seja, eles devem estar no documento. Fazendo isso, ele já valida para mim se realmente está sendo renderizado. E eu vou fazer a mesma coisa com o password e com o meu button. Apesar que aqui é só button só, né? Não é password, não é input button, porque eu só vou coletar o meu botão mesmo, normalzão. Fazendo isso daqui, ele já valida os três e vê que está passando. Mas agora que vem o teste de verdade, porque eu quero ver se esse handle submit ele está coletando as informações que estão dentro do meu formulário. Então eu vou vir aqui pegar o handle submit, eu vou colocar um expect. Eu espero que a minha função ao chamar, ou seja, with colored. Peraí. To be colored with. To have colored. To have been colored with. É isso daqui, ó. Eu quero que ele esteja me retornando o meu input e a minha senha, porque são os valores que eu estou precisando dentro dele, né? Então eu vou colocar aqui e-mail e senha. Nesse primeiro momento ele vai dar erro, por quê? Porque ele mesmo vai dizer aqui, ó, número de vezes chamados, nenhum. Por quê? Porque eu não cliquei no meu botão. Meu botão não foi clicado ainda. Ou seja, para eu clicar no meu botão, então eu tenho que fazer o seguinte, ó. Aqui dentro do meu teste, eu também tenho um carinha chamado user event. E eu vou colocar aqui, ó, @testing user event. Cadê? Peraí, só um instante. Rapaz, eu acho que eu devo estar confundindo. Deixa eu dar uma olhada aqui. User event testing. Tá, vamos pegar esse primeiro teste aqui. Teste library user event. Aqui, eu acredito que eu não instalei ele ainda. Então eu vou colocar aqui yarn, que é isso que eu quero instalar no yarn. Então eu vou matar o meu teste aqui, vou instalar esse daqui.
para vir um user event junto. Tá. Então vou dar o yarn test. Com certeza ele ainda vai dar dano erro, porque a gente não está clicando no nosso botão para ele executar essa função. Então, como você pode ver, o número de vezes chamado nenhuma. Ele está esperando e-mail e senha. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui agora é import user event from user event. Então, aqui eu vou dar um const user event, const user recebe user event.setup. Então eu estou setando aqui primeiro as configurações do meu usuário, né? E aqui eu vou colocar user.click, ou seja, ao clicar eu quero que ele execute o meu botão. Basicamente isso daqui. Se eu fizer isso daqui, ele não vai dar nenhum erro, aparentemente, quer ver? Opa, ele não está sendo chamado nenhuma vez. Será que é a ordem que está sendo feito isso daqui? Só para validar? Não, realmente. Então, vamos lá. Eu preciso que ele aguarde, então eu vou colocar aqui uma função chamada waitFor. E aqui dentro eu vou colocar que essa daqui é uma função assíncrona, que eu quero que ele espere o meu clique. Então eu vou colocar aqui await, espere o meu waitFor, minha função para clicar. Quando o usuário clicar, aí ele sim vai executar minha função. Então, como você pode ver, ó, é uma promise aqui, uma função vazia, uma promise. Ele vai esperar o usuário clicar para depois dar certinho isso daqui. Então, eu vou colocar um async await. Vou atualizar isso daqui. Vamos ver. Ó, então agora ele está executando a função. E o que ele está recebendo é o primeiro parâmetro sendo e-mail password e o segundo parâmetro, ó, sendo tudo isso daqui. E ele não está esperando tudo isso daqui. Nesse caso em específico, a gente realmente só quer o primeiro parâmetro. Então, o que a gente vai fazer? Cadê? A gente vai pegar aqui dentro do meu form login. Ele está recebendo isso tudo aqui. A gente só quer pegar o primeiro valor. O primeiro valor dele, como a gente está colocando isso daqui, essa função onSubmit, aqui dentro. Deixa eu dar uma olhada. E aqui, eu acredito que eu passar isso daqui sendo o meu... Eu acredito que isso daqui já deve funcionar. Deixa eu dar uma olhadinha. Número de vezes chamadas uma. Tá. Handle. Pera aí. FN Just Get Only First Params. Ah, entendi. Então a gente fazendo isso daqui, provavelmente a gente já sai pegando qualquer coisa. Então, expect anything. E é isso aqui que a gente vai colocar então. Porque o primeiro parâmetro é o que a gente quer, o segundo a gente não precisa. Então, como você pode ver, o segundo parâmetro ele sempre vai ser funções do nosso formic. Então a gente não quer testar isso, né? A gente quer testar somente os valores que estão vindo aqui. Como está vindo por padrão e-mail e senha vazio, ele sempre vai dar certo. Agora, se eu colocar o meu teste, @teste.com, vou atualizar isso daqui.
Como você pode ver agora, ele falhou. E aqui, ó, ele vai estar dando erro porque ele vai indicar perfeitamente qual que é o erro. O erro é porque, ó, ele está esperando isso daqui, mas ele está recebendo isso daqui. Então, vamos ver se ao digitar ele vai vir com os parâmetros certos. Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou copiar basicamente esse await for e vou colocar aqui user type. Eu quero que o meu usuário digite em um componente de input. Então ele está reclamando justamente porque não é um elemento input. E o type ele precisa também de outro argumento que é uma string, que é o que está sendo digitado. Então eu vou colocar aqui, ó, teste@teste.com. Eu vou colocar uma função aqui em cima. Vou até fechar isso daqui. Vou até mudar de ordem isso daqui, essa função. E vou colocar aqui em cima o meu text to email. Recebe. E eu vou colocar teste@teste.com aqui. Então, o mesmo e-mail que eu estou recebendo aqui em cima, eu quero receber aqui embaixo. E ele tem que dar certo dessa vez. Como você pode ver, ele passou. Por quê? Porque ele está digitando o e-mail aqui. Só para a gente poder visualizar qual e-mail que ele está chegando aqui para a gente. Ele vai dar erro. Eu vou fazer com que ele dê erro novamente. Proposital. E ele vai falar o que, ó? Aqui, ó. Ele está esperando. Ou seja, expected. Ele espera isso daqui, ó. Mas está chegando isso daqui. Ou seja, o usuário ele está simulando que realmente o usuário está digitando aqui o e-mail, mas está chegando um valor diferente do que a gente quer. No caso, para a gente está tudo certo, porque é o mesmo e-mail que a gente está precisando. E aí, com a senha, eu vou fazer a mesma coisa. E então aqui eu vou colocar text to input password, text to password. E aqui vai ser de 1 a 8, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Vou colocar aqui type input password, text to password, text to password. Fazendo isso, ele vai dar sucesso porque ele vai conseguir digitar os dois valores, pegando a senha e o e-mail sendo os mesmos. Para dar erro aqui, só para a gente poder visualizar, vou colocar aqui, eu não quero que ele receba esses valores aqui. E ele vai dar erro, falando que os valores que estão chegando, ó, ele não quer que chegue esses valores. Para vocês poderem visualizar, ele não quer que chegue esses valores aqui. Teste e password, e é o que está acontecendo, ele está chegando esses valores. Então, como você pode ver, o nosso teste foi feito com sucesso. E agora vocês sabem como que faz teste dentro de formulário. Basicamente, a gente renderiza o formulário. Nesse caso, estou passando um onSubmit sendo uma função via prop. E aqui dentro, eu pego os meus elementos a partir do que está sendo renderizado no meu render aqui. Então, eu estou pegando pelo teste ID, que é e-mail e senha. O meu botão eu pego pela role, porque por padrão o botão ele tem a role. Se tivesse dois botões, ele ia reclamar falando que tem dois botões, não sabe qual pegar. E aí aqui dentro dessa constante user, eu estou basicamente instanciando o user event.setup, que são as configurações dos eventos do usuário. E aqui eu consigo colocar o meu await for, para ele esperar o usuário digitar. Então ele vai esperar o meu usuário digitar. Quando o meu usuário digitar, ele insere o texto dentro do meu input e-mail. E a mesma coisa para o meu user click, que ele vai esperar o meu usuário clicar dentro do botão. Ao clicar dentro do botão, ele consegue renderizar, consegue executar essa função aqui, pegando os valores e validando os valores de e-mail e senha. O conteúdo de hoje é esse, galera. Para mais dicas, segue com nós aí. Valeu, falou!